Então esse movimento tenta se parecer cristão, mas há outro movimento que também tenta se parecer cristão. O movimento mórmon. Os mormons se chamam a si mesmos de Santos de Jesus Cristo dos últimos dias. Aqui temos o nome de Jesus Cristo sendo usado de novo. E toda a informação desta religião vem de um anjo chamado Moroni. Eu não quero nem fazer piadas com esse nome. E aqui está uma representação na qual ele está em pé em cima do globo, tocando a sua trombeta. Aqui temos uma típica igreja mórmon, sem janelas, como as lojas maçônicas, que também não têm janelas. E o fundador do movimento mórmon não é ninguém outro senão Joseph Smith. E Joseph Smith era um maçom de grau 33. E o que isso diz a você? Quem era o Deus dele? Se ele era um maçom de grau 33, então o Deus dele era Lúcifer. Agora, este aqui é o sucessor dele, ou o próximo profeta, como eles dizem. O líder mórmon Brigham Young, que sucedeu Joseph Smith, e ele também era um maçom de grau 33. Então vamos verificar isso. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Seu fundador, Joseph Smith, era um maçom de alto nível. Seu sucessor, Brigham Young, era também outro maçom. De acordo com o livro Roupa Negra, Brigham Young era um amigo íntimo de Peter D. Smith, um dos mais poderosos jesuítas americanos do século XIX. Assassinos do Vaticano, página 182. Eles estão por toda parte. Mas eles não se sentam na fila da frente. Eles gostam das últimas cadeiras, para que não sejam descobertos. Aqui está Joseph recebendo do anjo Moroni os tabletes de ouro, com esta nova doutrina. Bem, eu não vou ficar falando de mim mesmo. É sempre bom a gente ver o que eles mesmos escreveram. No livro História da Igreja, está escrito: à noite eu recebi o primeiro grau da maçonaria na loja maçônica Nauvoo, que se reuniu num escritório comercial. Eu estava na loja maçônica e subi mais graus. Então aí você tem, direto da boca dos mormons. Isso não pode ser negado. O mormonismo foi iniciado pela maçonaria sob o controle de quem? Dos jesuítas, é claro. Agora, qual seria o principal motivo de começar uma organização que controla pelo menos um estado dos Estados Unidos? E que, junto com a maçonaria, controla todo o programa espacial? Porque todos que já foram ao espaço, ou é maçom, ou é mórmon. Um dos dois. E é muito interessante que essa organização também tem o maior banco de dados sobre as pessoas do mundo. Eles sabem tudo sobre quem é você. Quem são seus pais, onde você viveu, o que você fez. Eles sabem cada detalhe da sua vida. Eles têm um banco de dados. E esse banco de dados vai se tornar muito importante um dia em relação a compras e vendas e sobre quem é que vai ter direitos na nova dispensação. Por isso, eles realizam uma obra muito importante para a ordem jesuíta. Se você olha para os mormons, eles têm os mesmos rituais dos maçons. Eles se cumprimentam com apertos de mão, um pouco diferente, como vocês percebem. Eles têm apertos de mão secretos. Eles têm uma parafernália que acompanha esses apertos de mão. E aqui está o seu principal templo na cidade de Salt Lake. E vocês percebem que é um lugar bem fechado. E quando você vai lá e você observa, você percebe o olho que vê tudo com um aperto de mão maçônico. Você vê a lua, o símbolo de Baal Haddad, o sol, os pentagramas de cabeça para baixo. O antigo bruxo, maçom, mórmon e satanista, Bill Schnoschlen, enfatizou que para o mágico, o pentagrama invertido tem apenas um único uso, o de invocar o poder de Satanás e manifestar o reino do demônio sobre a terra. Então aqui está o símbolo, bem nesse templo maçônico. Fui eu mesmo que tirei essas fotos. Eu estive lá.
Outra citação. Você vai descobrir que o pentagrama satânico é valioso e indispensável se você tentar conjurar o poder infernal do nosso Senhor Satanás. Esse amuleto extremamente poderoso é o sinal do microcosmo e é o conjunto de todas as forças ocultas. Em outras palavras, não há nenhum amuleto ou talismã que seja mais poderoso ou que seja perto de ser tão poderoso quanto o pentagrama satânico. E é interessante que ele está em praticamente todas as bandeiras do mundo. Mas isso é outra história. E nós vamos encontrar todos esses símbolos de cabeça para baixo no templo mórmon. O olho que tudo vê aqui, os símbolos do sol ali, e tem círculos. Originalmente eles tinham até um ponto no meio, mas eles se tornaram um pouco mais clandestinos e eles removeram os pontos. Em outras igrejas no mesmo local, você vai encontrar a estrela de Davi e todos os detalhes do mormonismo. Aqui temos a restauração do sacerdócio arônico. Eles dizem que eles têm o sacerdócio de Arão. Agora, por falar nisso, isso é uma blasfêmia. Porque quem é que tem agora o sacerdócio para sempre? Jesus. Isso significa que eles estão tomando algo que pertence a Jesus. Eles estão roubando Jesus de seu papel e de sua autoridade. Kathy Burns, no livro Símbolos Maçônicos e Ocultos, diz: tanto os maçons quanto os mormons falam do sacerdócio de Melquisedeque. No rito escocês dos maçons, o grau 19 é chamado de grande pontífice. É durante esta cerimônia que o candidato é ungido com óleo. Então, proclama-se que ele é um sacerdote para sempre de acordo com a ordem de Melquisedeque. Eu pensava que só havia uma pessoa que pertencesse a essa ordem hoje. Mas não, tanto os mormons quanto os maçons dizem que pertencem. Hebreus 5, 5 e 9 nos diz, contudo, que Cristo não se glorificou a si mesmo para que fosse feito sacerdote, mas ele foi chamado de Deus, sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque. Mas os ocultistas, os mormons, os maçons, eles se glorificam a si mesmos, e eles tomam sobre si mesmos a honra do sacerdócio que foi dado a Cristo apenas. Então, quando eu dei o título a esta palestra de Massacre Total, você percebe que todo mundo lá fora está tentando roubar Jesus de seu poder e de seu sacerdócio. Aqui está a sala do coral, lá no Tabernáculo dos Mormons. Esta aqui é a sala do coral no Tabernáculo dos Mormons. É aqui que o coral dos Mormons canta. E canta muito bonito, não é verdade? É a música mais maravilhosa que você pode imaginar. Eles são famosos por causa dessa música. Mas o que você tem que entender é que, no satanismo, você pode chamá-lo também de Cristo. Porque Jesus significa Josué. E Josué significa Jeová Salvador. E Lúcifer se atribui o mesmo título. Então você pode cantar essas lindas músicas para outro espírito, dependendo de a quem você esteja obedecendo. E é claro, muitos desses pobres mormons não têm a menor ideia, porque no mormonismo também há graus. Você tem os iniciados embaixo, mas você também tem graus mais elevados. Então, os graus baixos não sabem nada. Por exemplo, essas freiras aqui que saem e ficam falando para as pessoas, dizendo coisas maravilhosas que elas leram, elas não percebem o que elas estão dizendo. E se você olhar para os prédios dos mormons, puxa vida, eles são impressionantes. O dinheiro não é um problema para eles. Mas e a doutrina mormon? Vamos dar uma olhada rapidamente na seção 27, Doutrinas e Concertos, no verso 11. Os mormons ensinam que Adão era Deus. No Jornal dos Discursos, volume 4, página 53, um escrito oficial da Igreja Mórmon, está escrito que os pecados só podem ser expiados pelo sangue. E o que isso quer dizer? Isso não é bíblico. No livro de Mórmon, Alma 7:10, diz que Jesus nasceu em Jerusalém. Isso não é bíblico. É um detalhe, mas é irritante.
Jornal dos Discursos, volume 2, página 81 e 82. Cristo se casou com Maria, Marta e outros. Isso aí lhe dá uma ideia da razão por que eles podem ter mais de uma esposa, não é verdade? Eles negam a expiação, nós estamos passando pelo mesmo ritual de novo. Uma das doutrinas mais perniciosas defendidas pelo homem é a doutrina da justificação pela fé, que entrou no coração de milhões desde a Reforma. Foi o próprio Joseph Smith que escreveu isso em A Restauração de Todas as Coisas, página 192. Isso não parece semelhante ao que Westcott e Hort disseram, sim ou não? Bem, este é um ensinamento maçônico, e a Igreja Mórmon nada mais é do que uma fachada para a maçonaria, que se faz passar pela religião de Jesus Cristo. O livro de Mórmon, em Nefi 2, 22 a 25, diz: Adão caiu para que os homens se levantassem, e os homens se levantaram para que pudessem ter gozo. Então, Adão caiu para que os homens tenham gozo? Isso é interessante. De fato, isso é parte de uma adoração oculta ao sexo. Eu não ia querer discutir o que acontece nos altos escalões, mas o ponto-chave, o que basta dizer é que se um mormon morre, ele tem um monte de virgens lá em cima para mantê-lo ocupado, do outro lado. E o Deus deles é casado com literalmente milhares e milhares e milhões de mulheres e milhões de espíritos femininos. E Deus não faz nada senão fornicar da manhã até a noite para produzir as almas que devem entrar nos homens, para criar os homens. Há uma doutrina realmente muito estranha nesses ensinamentos secretos. Sterling W. Seal, membro do primeiro Quórum dos 70, declarou no Jornal do Deserto de 31 de julho de 1965, página 7, em Cristo, Adão ainda é o cabeça. Adão caiu, mas caiu na direção certa. Ele caiu em direção ao alvo. Adão caiu, mas caiu para cima. E Jesus nos diz: subi para mais alto. Esta é uma linguagem que pertence tipicamente à serpente. Quando você cai, o que você consegue? Sabedoria. Você se torna como Deus. Você sobe, você não desce. E Brigham Young diz: o diabo contou a verdade sobre a divindade. Eu não culpo nossa mãe Eva. Eu não ia querer que ela deixasse de comer o fruto proibido por nenhuma razão. Pois pelo dom do pecado, a humanidade pode alcançar a bondade. Bem, quem é que está falando aqui? É o diabo que está falando. Ou é Jesus Cristo? Isto está em sua doutrinas e concertos. O homem estava também no início com Deus. A inteligência, a luz da verdade, não foi criada ou feita, nem de fato poderia ser. De novo, está aí. A Igreja dos Mórmons nada mais é do que uma maçonaria que se faz passar por religião de Jesus Cristo e está enganando milhões nesse processo, sendo uma ferramenta da ordem jesuíta. A missa católica basicamente diz a mesma coisa. Oh, que bendito pecado que nos forneceu um Redentor tão grande. Esta é a figura de Cristo que eles têm no templo mórmon. Eu não sei se Jesus era mesmo assim. Quem sabe? O que eu sei é que o diabo quer se fazer passar por Jesus. Talvez Jesus tivesse essa aparência, eu não sei. Eu só vou descobrir quando ele vier nas nuvens do céu. E eu fico aqui imaginando, será que ele tinha mesmo essa barba dividida, parecendo um bode? Aqui está o líder, Joseph Smith. E se você olhar para essas figuras aqui, você vai ver uma colmeia. E se você der uma olhada neste livro, As Duas Babilônias, você vai perceber que a colmeia é o símbolo do paganismo, símbolo dos deuses pagãos.